essa história realmente aconteceu. Você já sentiu aquela sensação de que não está sozinho, mesmo quando tudo ao seu redor está em completo silêncio? Aquele arrepio na espinha que te avisa que algo está terrivelmente errado? Para a família Martins, essa sensação se tornou um pesadelo diário quando se mudaram para aquela casa. Uma casa antiga, no final de uma rua sem saída, com uma história que os antigos moradores da cidade preferiam esquecer. No começo, eram coisas pequenas, objetos que mudavam de lugar sozinhos. Um copo na cozinha, uma boneca no quarto da pequena Clara, coisas que você tenta justificar dizendo a si mesmo que está cansado, distraído. Mas então, os sons começaram, sussurros que pareciam vir das paredes, arranhões leves na porta do porão durante a noite. O pai, Ricardo, um homem cético, tentava encontrar uma explicação lógica. Ratos, o vento, a casa antiga se acomodando. Mas a mãe, Lúcia, sabia. Ela sentia uma presença fria, uma tristeza pesada que pairava em cada cômodo. Uma noite, Lúcia acordou com um som de choro vindo do monitor do bebê. Era o choro de Clara. Ela correu para o quarto da filha, mas encontrou a menina dormindo profundamente. No entanto, o choro no monitor continuava, baixo e lamentoso. Apavorada, ela olhou para a tela e seu sangue gelou. Ao lado do berço de Clara, uma figura escura e disforme estava parada. Observando, Lúcia gritou. Ricardo acordou e, quando acenderam a luz, não havia nada lá. Apenas o silêncio e o medo. Eles começaram a pesquisar a história da casa. Descobriram que décadas antes, uma família havia morrido ali em um incêndio misterioso. Todos, exceto um menino, que desapareceu sem deixar rastros. Os vizinhos da época diziam que o menino era estranho, que falava com amigos que ninguém via. Depois daquele dia, a atividade na casa se intensificou. Portas batiam com violência, mesmo trancadas. As luzes piscavam sem parar. E os sussurros se tornaram mais claros. Chamavam o nome de Clara. Ricardo instalou câmeras de segurança pela casa, desesperado por uma prova, por algo que pudesse mostrar à polícia alguém. O que as câmeras capturaram foi mais aterrorizante do que qualquer coisa que pudessem imaginar. Nas gravações, orbes de luz dançavam pelos corredores escuros. Sombras se moviam rapidamente nos cantos dos cômodos, e em uma gravação no meio da noite, a porta do porão se abriu lentamente, rangendo. Ninguém a tocou. Das profundezas escuras, uma voz infantil e distorcida sussurrou: "Ela é minha agora." A gota d'água foi quando Clara começou a conversar com um novo amigo imaginário. Ela o chamava de o menino queimado. Ela dizia que ele morava no porão e que queria que ela fosse brincar com ele lá embaixo, onde era escuro e frio. Uma tarde, Lúcia encontrou Clara na frente da porta do porão, com a mão na maçaneta. A menina olhou para a mãe com olhos que não pareciam os seus e disse, com uma voz que não era dela: "Ele está esperando." Naquela mesma noite, eles arrumaram as malas e fugiram, deixando tudo para trás. Não olharam para trás, não se despediram, apenas dirigiram para longe, o mais rápido que podiam. Alguns anos depois, Ricardo, ainda atormentado pela culpa e pela curiosidade, contratou uma equipe de investigadores paranormais para entrar na casa. A equipe passou apenas uma noite lá. Eles saíram antes do amanhecer, pálidos e abalados. Relataram vozes agressivas,
objetos sendo atirados contra eles e uma sensação avassaladora de maldade vinda do porão. Um dos investigadores se recusou a falar sobre o que viu, abandonando a profissão logo depois. A única evidência que trouxeram foi uma gravação de áudio. No meio do estático, uma voz de criança dizia claramente, repetidas vezes, onde ela está. Onde ela está? A casa continua lá, abandonada. As janelas estão quebradas, a tinta descascada, mas a presença permanece. Os vizinhos ainda ouvem os gritos até hoje, especialmente em noites de tempestade. Eles dizem que às vezes, se você olhar por tempo suficiente, pode ver o rosto de um menino na janela do andar de cima, observando a rua, esperando. A família Martins nunca mais falou sobre o que aconteceu. Eles se mudaram para outra cidade, tentaram recomeçar, mas as cicatrizes nunca desapareceram. Clara cresceu, mas até hoje ela dorme com a luz acesa. Ela ainda tem pesadelos com o menino queimado e a promessa que ele fez. Essa história foi contada por um parente próximo da família que jurou que cada palavra era verdade. A caça e real. A meadow of real. E a pergunta que fica no ar, ecoando na escuridão daquela propriedade abandonada, é uma que talvez nunca tenha resposta. O que realmente aconteceu com o menino que desapareceu no incêndio? Ele morreu com sua família ou algo muito pior o levou? Uma coisa é certa, ele não está em paz e ele ainda está esperando. Outro caso que desafia a lógica aconteceu com um grupo de amigos exploradores urbanos. Eles eram jovens, viciados em adrenalina e seu alvo era o Hospital Sanatório de Waverly Hills, um dos lugares mais assombrados dos Estados Unidos. Eles entraram ilegalmente no meio da noite, armados com câmeras e lanternas, rindo e fazendo piadas, ignorando as lendas sobre o túnel da morte e os fantasmas de pacientes de tuberculose. No início, a exploração era emocionante. A arquitetura decrépita, os corredores intermináveis, o cheiro de mofo e decadência. Eles filmavam tudo, narrando sua aventura com bravatas. Mas à medida que se aprofundavam no prédio, o clima mudou. A temperatura caiu drasticamente. Suas lanternas começaram a piscar. Eles começaram a ouvir sons estranhos, tosses distantes, o arrastar de pés no andar de cima, o choro de uma criança. Eles tentaram se convencer de que era o vento ou outros exploradores. Foi no quinto andar, a antiga ala infantil, que o verdadeiro terror começou. Um dos amigos, chamado Marcos, começou a agir de forma estranha. Ele ficou pálido, quieto, e seus olhos não paravam de se mover, como se estivesse seguindo algo que ninguém mais via. De repente, ele apontou para um canto escuro e gritou. Os outros apontaram as lanternas, mas não havia nada lá. Marcos insistia que tinha visto uma menina pequena, sem olhos, brincando com uma bola. Assustados, decidiram ir embora, mas ao tentarem refazer seus passos, perceberam que estavam perdidos. Os corredores pareciam ter mudado. Portas que antes estavam abertas, agora estavam fechadas. O mapa que tinham se tornou inútil. O pânico começou a se instalar. Foi então que ouviram a bola quicando. O som vinha do final do corredor, lento, rítmico, bum, 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 bum. O som se aproximava, eles congelaram. O terror paralisando seus corpos. A bola rolou para fora da escuridão e parou aos pés de Marcos. Era uma bola de couro antiga e gasta. Ninguém se atreveu a tocá-la. Marcos começou a chorar, sussurrando. Ela quer que eu brinque. Ela não me deixa ir embora. De repente,
Todas as portas do corredor se fecharam com um estrondo ensurdecedor. Eles ficaram presos na escuridão total, pois suas lanternas se apagaram ao mesmo tempo. Gritos ecoaram pelo corredor, gritos deles e de outras vozes que não eram humanas. Quando a manhã chegou, apenas 2 dos 4 amigos conseguiram sair do sanatório. Eles foram encontrados por um segurança, vagando em estado de choque, desidratados e cobertos de arranhões. Eles não conseguiam explicar direito o que aconteceu. Falavam de sombras que rastejavam pelas paredes, de mãos frias que os agarravam no escuro e do riso de uma criança que ecoava sem parar. E quanto a Marcos e o outro amigo chamado Lucas? Eles nunca foram encontrados. A polícia fez uma busca completa no sanatório, mas não havia sinal deles. Nenhum vestígio. Era como se tivessem simplesmente desaparecido no ar. A única coisa que foi encontrada foi a câmera de um deles, caída no chão do 5º andar. A maior parte da gravação estava corrompida, cheia de estática e ruído, mas os últimos segundos eram claros. Mostrava o rosto aterrorizado de Lucas, olhando diretamente para a lente. Atrás dele, por uma fração de segundo, uma pequena figura escura aparece. E então, a gravação corta. Os 2 sobreviventes nunca mais foram os mesmos. Um deles passou o resto da vida em tratamento psiquiátrico, atormentado por visões da menina sem olhos. O outro se recusa a falar sobre aquela noite. A polícia arquivou o caso como desaparecimento. Mas quem conhece a história sabe. Eles não desapareceram. Eles foram levados. O sanatório de Waverly Hills cobrou seu preço. E o pior, ninguém sabe onde eles estão até hoje. Se você gostou desse mergulho no desconhecido, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais histórias que vão te deixar acordado à noite. Obrigado por assistir e até a próxima. Se você tiver coragem